quarto tópico: o propósito do espírito de profecia. O que quer dizer esse propósito, irmão? Irmão Joel, então o propósito de profecia é confirmar a palavra dos profetas, é estabelecer o princípio harmônico com aquilo que foi revelado pelos servos de Deus, os profetas. Então, o espírito de profecia não vai contradizer o escrito dos profetas da Bíblia, mas confirmar, estabelecer a firme fé da comunidade cristã. Existem os profetas maiores e os profetas menores. Sim. Mas toda a profecia tem um sentido específico, não é, irmão? Sim, tem. Para cada tempo é uma profecia, né? Exato. Muitas profecias dos profetas já se cumpriram, e algumas estão se cumprindo em nossos dias, e algumas estão ainda prestes a se cumprir. Mas a profecia, como sabemos, é uma revelação divina, visando a edificação da sua igreja e preparar um povo para estar em pé no grande dia do Senhor. Amém. Vamos à primeira pergunta. O que devemos esperar conforme nos aproximamos do fim dos tempos? Irmão Joel, como diz o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 1, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É isso que nós devemos esperar conforme nos aproximamos do fim dos tempos. Tempos difíceis, tempos trabalhosos. Estamos vivendo em tempo de muito perigo, especialmente agora, o surgimento de muitos falsos profetas, muitos falsos ensinamentos. Nós precisamos estar precavidos para que não sejamos desviados da verdade, da fé que uma vez foi dada aos santos. Mas podemos esperar. Já estamos em dias difíceis, mas eles vão se tornar piores cada vez mais e mais. E o povo de Deus tem que estar fundamentado, alicerçado na sua palavra. Exatamente. A notinha nos diz o seguinte: estamos vivendo em tempos perigosos, em meio às cenas em constante mudança, com a chegada de heresias e falsas doutrinas. É o que o irmão falou. Sim. Que testarão a fé das pessoas. Então, a casa construída sobre a rocha sólida não se abalará. Sim, sem dúvida. Exatamente. Agora, como devemos lidar com esses perigos? Então, esses perigos que o apóstolo Paulo anunciou, tempos difíceis, como devemos lidar com esses perigos? O irmão já mencionou. Nós precisamos ter o cuidado de estar edificando a nossa casa espiritual na firme palavra de Deus, vivendo a palavra, não dando ouvido a fábulas, a ensinamentos vãos, modernos, para que nós estejamos edificando a nossa casa sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus. Soprarão os ventos, a tempestade vai se aproximar, mas a nossa casa, que representa o nosso caráter, não será abalado, porque está edificado na palavra de Deus. Agora, não basta apenas ouvir a palavra, é preciso pô-la em prática. Assim a nossa casa não será abalada. Os tempos difíceis chegarão, mas ninguém vai nos desviar do firme fundamento que é Cristo Jesus. Amém. Vamos à pergunta B. Como os profetas ajudam a igreja? De forma muito grandiosa. Quando o profeta ele é verdadeiro, que ele fala pela inspiração divina, a sua mensagem, a sua palavra vai contribuir para a edificação da igreja, para o crescimento do corpo de Cristo. A profecia veio para edificar a igreja, para guardar os servos de Deus da corrupção do mundo. Como diz o sábio Salomão em Provérbios 29, 18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Exato. O povo se desvia da antiga fé, das veredas antigas.
Mas quando o profeta fala pelo Espírito Santo de Deus, a mensagem traz o povo para mais perto de Deus, para a edificação, para o crescimento espiritual, para a santificação. Então, a palavra do profeta edifica a igreja, salva a igreja, conduz a igreja por um caminho seguro. Mas essa palavra nunca vai desviar de um assim diz o Senhor. Tem que estar em harmonia com a Bíblia para que assim seja um verdadeiro profeta. A notinha nos fala sobre o rei da Síria, né? Sim. Que ele achava que tinha algum espião lá dentro, né? Mas explicaram para ele que era Eliseu, certo, um homem de Deus. Então Eliseu era um profeta fiel do Senhor, e quando o rei da Síria ele fazia estratégias de guerra para derrotar Israel, então Eliseu, o profeta do Senhor, revelava os seus planos. E assim o rei de Israel ouvia o profeta, e ao ouvir o profeta, ele era salvo no seu povo das emboscadas do rei da Síria. Assim também nós hoje precisamos estar atentos à voz do verdadeiro profeta, para que nós tenhamos uma trajetória firme, uma trajetória vitoriosa para o reino de Deus. Amém. Uma outra coisa que sempre me chamou a atenção sobre as profecias é que, de uma maneira ou de outra, ela se cumpre, não é? Sim, quando ela é de Deus, sim. Não é verdade? Ela se cumpre, porque a palavra de Deus não pode falhar. Quando Deus fala a sua palavra aos profetas, ela se cumpre. E algumas ainda estão para se cumprir nos últimos dias. Então nós precisamos estar estudando a profecia, buscando conhecimento da palavra de Deus, porque senão vamos estar crescendo em edificação, vamos estar crescendo em espiritualidade. Isso vai nos ajudar a sermos desviados dos enganos para os últimos dias. Efésios 4:12 diz o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a sua igreja. Exatamente. Então, como eu falei, a verdadeira palavra do profeta edifica a igreja, santifica a igreja e a prepara como uma igreja pura, imaculada, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensíveis. Então a nossa segurança é estarmos firmados na palavra de Deus, na palavra dos verdadeiros profetas que foram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Queridos, esse é o canal Filadélfia Genuína. Os irmãos procurem compartilhar, se inscrever. Assim os irmãos também estão ajudando a falar do Evangelho de Cristo. Que Deus nos dê um bom dia. Amém. Amém.